Olá, pessoal! Bom, eu vou começar mais um programa hoje, o diário de uma jornalista nas artes marciais, e que não deixa de ser marcial, né? Eu vou começar um programa novo hoje, tá? Eu vou começar um programa que eu inventei, é uma série que eu inventei. Eu vou chamar assim, Pergunte a Priscila San. Tá? Então, assim, eu vou receber umas perguntas de leitores, né? Quem quiser me escrever, me fazendo uma pergunta, se eu achar coerente, eu respondo aqui no canal, tá? Eu já recebi algumas perguntas, tá? De algumas pessoas que têm interesse em saber, né? Sobre a arte marcial, sobre as artes que eu pratiquei, que é o Aikido, eu pratiquei um tempo, estudo, o Ninjutsu também. Foi uma vivência intensa no Ninjutsu, né? Ninja fake. Foi. E assim, um pouquinho da minha experiência, da minha visão, né? Eu vou responder, tá? Eu já tenho algumas perguntas, eu tava até em dúvida em qual das perguntas eu respondo agora, tá? Porque eu ia fazer um outro tema hoje, puxando para aquela análise psicológica que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto bastante de falar um pouquinho da parte psicológica, das coisas que eu observo, que eu observei em dojos, principalmente os de Aikido, que foram dojos em que eu estive mais tempo, né? Eu vou fazer hoje o programa da análise psicológica do dojo. Eu acho mais interessante. Me mandaram algumas perguntas, eu vou responder no próximo, no próximo programa. Quem quiser pode mandar pergunta, tá? Se eu achar que a pergunta é interessante. Principalmente sobre machismo nas artes marciais, tá? Que é a minha especialidade. Pode mandar para mim que eu respondo, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje do processo alucinatório que tem você frequentar um dojo, principalmente de Aikido, tá? Eu vou falar da minha experiência no Aikido, que foi uma experiência intensa, tá? Eu realmente mergulhei no Aikido durante anos, estudei, frequentei dojos, né? Então eu vou falar da minha experiência, tá? A vivência num dojo é uma coisa que envolve muitos sentimentos, né? Muitos relacionamentos. Então, o dojo eu diria que é o micro do macro, tá? É o mini, ele reproduz o que seria uma mini sociedade, tá? Então, no dojo você vai encontrar tudo que você encontra na sociedade, você vai encontrar no dojo, tá? Só que o dojo, ele é pequeno, ele é o micro, então você tem contato mais direto com as coisas e você vai, em especial, encontrar o lado pior do ser humano nos dojos, tá? E foi o que eu vi no Aikido, nos anos em que eu estive. É claro que quando você entra num processo alucinógeno marcial, tá? Eu inventei essa palavra, mas é verdade. Quando você está envolvida com uma arte marcial, principalmente o Aikido, o Aikido ele te absorve muito, tá? Ele te consome muito, ele te absorve muito emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. É uma arte que te engole, tá? Eu vou explicar isso. É uma arte muito intensa o Aikido. Então, quando você entra no Aikido e começa a gostar, e se envolver, e começa a frequentar o dojo, aí você começa a ter aquela coisa de querer graduar, e você começa a ter uma febre de querer ser faixa preta, né? De querer graduar, e você quer ter um dojo, né? Você quer, né? Desenvolver o Aikido e tal. Você entra num processo alucinatório, tá? Alucinatório marcial, alienante, tá? Você entra mesmo. Eu entrei nesse processo, né? Posso dizer que eu entrei e eu vi as outras pessoas entrando, tá? Mas como eu tenho uma consciência, eu sou crítica, eu entendi que eu estava nesse processo, tá? Por isso que foi bom eu ter saído do dojo de Aikido. Foi bom eu ter dado uma parada. Porque quando você para, você percebe, né? Porque enquanto você fica, as pessoas no Aikido, elas vão embora. Ficam anos e anos do dojo, elas não cortam, né? Tem que dar uma parada, sair, depois voltar, mudar de dojo, mudar de arte. Isso é saudável. Ficar um pouco fora da arte marcial, para você ter um pouco dessa visão alucinatória, porque você realmente entra num processo alienante e alucinatório. Junta isso
com o fato do Aikido ser uma arte marcial japonesa, que já tem uma filosofia de submissão mental, tá? Então, o sensei resolve tudo, o sensei decide tudo, é ele que sabe tudo, entendeu? É mais ou menos isso. E no Aikido você vê muito isso, né? O sensei toma todas as decisões, inclusive da sua vida, né? Se você pode respirar, viver, né? O que você pode pensar, né? O que você pode escrever, é uma coisa absurda, é doentio, tá? No Aikido, no Ninjutsu também vi. Só que no Ninjutsu, eu acho que é semelhante, tá? É verdade, é semelhante. Eu fugi de uma e acabei caindo numa outra igual, tá? No fundo foi isso. As duas são bem parecidas, o Aikido e o Ninjutsu, tá? Em termos de alienação, em termos de alucinatório, tá? Você se envolve, você chega um momento que você falta no trabalho, entendeu? Por causa do Aikido, né? Você só pensa no Aikido, você só lê sobre o Aikido, né? Você entra num processo alucinatório. É verdade, entra mesmo. Eu entrei nesse processo. Posso falar que entrei e eu vi todas as pessoas entrando. Elas continuam no mesmo processo. Eu cortei, né? Eu saí. Então eu consigo ver. Então você fica pilhada. O Aikido te deixa. É um vício, tá? É um vício, é que nem uma droga. O Aikido é que nem uma droga. Eu não tô falando da arte marcial Aikido. Tô falando do processo que você entra. Porque é o seguinte, o Aikido ela é uma arte marcial que ele te dá muito prazer, ele te deixa relaxado, ele te dá bem-estar. Então você quer, entendeu? Então é muito parecido com o efeito da droga, tá? Você realmente se envolve e quando você fica sem o Aikido, você fica numa crise de abstinência. É exatamente isso. Você entra mesmo, tá? E isso tudo é todo um processo que envolve um sensei, o sensei te envolve nisso, fala que você tem que ir lá fazer mais aulas, né? Que só ele sabe, que você tem que encontrar o que. Gente, o que nada mais o que é energia vital. Você não precisa fazer Aikido para descobrir o que está em você. Na verdade, essa visão do que é uma enganação do Aikido, desculpa, mas é verdade, tá? Eu penso assim, né? O que ele tá na gente. A gente precisa fazer Aikido para ter que tá na gente. É óbvio que quando você está fazendo Aikido, você está desenvolvendo o Ki. Você está fazendo movimentos circulares, né? Os movimentos circulares, eles realmente levam você a desenvolver e ampliar a energia, tá? Mas, né? Você está vivendo, você está com Ki. Então, as pessoas ficam procurando um Ki inexistente, um Ki que já existe dentro delas. Então, isso é marketing do Aikido, tá? Me desculpa, mas é verdade. Não existe, né? Então, as pessoas eles ficam atrás de uma coisa que é uma metáfora, tá? É uma metáfora, né? Eu acho que é mais ou menos uma forma de amarrar, né? O sensei vai amarrando os alunos e o sensei, ele vende mesmo essa ideia de que não é possível fazer o Aikido sem frequentar o dojo e treinar tecnicamente. De fato, o treino técnico, ele desenvolve, claro, ele te dá um bem-estar, uma energia, que os movimentos são circulares, né? Tem uma adrenalina, né? Exercícios físicos, né? Tem toda uma questão de uma pesquisa. Só que, sim, você precisa da técnica, mas não precisa ser daquela maneira, né? Só com a técnica. Você tem que ler, você tem que estudar o Aikido. Vai muito além da técnica, porque o que eu vi nos dojos em que eu estive, foi um fitness do Aikido. Eles não sabem nada de Aikido, desculpa. Os Aikidokas com os quais eu convivi, eles não sabem nada de Aikido, né? Eles sabem técnica de Aikido, né? Então, realmente é um processo alucinatório. Outra coisa interessante que eu observei na arte marcial, convivendo com eles, né? Convivi com os marciais, né? Convivo, eu não deixei de ser marcial, porque eu tenho amigos marciais e tal, né? Eu convivo no meio marcial. Eu percebo que os marciais, eles são muito frágeis, tá? Eles são muito carentes, eles são muito frágeis, eles são muito fracos emocionalmente, tá? Isso é um traço em comum. No Aikido eu vi demais, no Aikido é demais. Eu tô falando de sensei a aluno, tá? Os senseis também. São frágeis, são carentes, são infelizes, frustrados, confusos, né? Tô falando isso porque eu tive oportunidade, alguns senseis conversavam comigo, alguns senseis de Aikido, e desabafavam, e eu também observava, via, e também coisas que eles faziam, né? Me passavam essa visão. Eles são muito frágeis. Então, o que acontece? O Aikido, ela é uma arte que ela te dá uma estrutura, tá? Emocional, ela realmente te deixa mais forte.
Eu sei disso porque o Aikido sempre dá uma força, ela dá uma força. O que acontece? A pessoa, ela fica realmente dependente, né? E ainda junta essa coisa do sensei responder tudo, é como se fosse um deus. Sensei no Aikido é como se fosse um deus, tá? Na verdade, eu acho isso totalmente errado, eu sempre fui contra, mas se desenvolveu uma filosofia muito errada, que vai contra a filosofia do Aikido, para vocês verem como os Aikidokas não estudam o Aikido, né? Eles usam o Aikido para manipular pessoas, tá? Tem senseis que usam as pessoas, né? Usam a filosofia, desconhecem, porque o Aikido é autonomia, o Aikido é autonomia, né? O Aikido não é dependência, tá? Então, o que acontece? O sensei, ele cria uma dependência emocional nos alunos, tá? Eu vi isso em todos os dojos de Aikido que eu tive, todos, tá? Ele desenvolve uma dependência no aluno, uma dependência que não é normal, tá? Então, assim, o aluno não consegue, ele não consegue mudar de dojo, ele não consegue responder questões básicas, ele não consegue tomar decisões, né? Então, e isso demonstra realmente, são praticantes, e eu também percebi uma coisa no Aikido, muito interessante, que o público que pratica Aikido é um público que tem esse perfil de dependência, carência. Eles são bem carentes, tá? Eles são bem carentes, Aikidokas. Eu percebi isso, tirando raríssimas exceções, tá? Mas a maioria deles eles são carentes, bem carentes, frustrados, fracos. E são homens grandes, muitas vezes, tá? Homens grandes, são carentes, fracos emocionalmente. Eles não se desenvolveram emocionalmente. Porque muitas vezes o marcial, ele canaliza muito pro físico. Tá? Então, o físico dele desenvolve. Ele ficou na academia, mas ele não pensa na questão emocional e psicológica. Não adianta você desenvolver só o físico, tá? Não adianta. Se você não tiver um emocional forte, bem resolvido, você não consegue bancar o físico. Então, é hora que eu via, né? Homens muito fracos, frustrados. Eu tô falando de senseis, inclusive, tá? E aí eu fico me perguntando, como é que um sensei desse pode passar alguma coisa para um aluno, né? Se ele não tem, né? Uma força emocional, ou mesmo códigos e preceitos éticos, tá? O que ele pode passar para um aluno? Se ele é machista, né? Porque os senseis de Aikido são extremamente machistas, eu não tenho dúvidas disso. Todos que eu tive são, e muitos que eu entrevistei são, tá? Então todos são, eu não vi, sensei que não, se são sensei de Aikido que não seja machista, eu não conheço. E o pior, eles são fundamentalistas, é aquela coisa que você, difícil de quebrar, tá? É fundamentalista, parece que é um fundamento o machismo, tá? Então, é muito difícil. E por isso que eu acho que a filosofia Aikido, ela está muito distante dos dojos de Aikido, tá? Eu não vi a filosofia do Aikido nos dojos de Aikido em que eu estive. Assim como eu não vejo na fala de muitos senseis, vários. Eu não vi, tá? Você percebe que os senseis desconhecem a filosofia do Aikido, tá? Eles fazem técnica. Então, se você fizer Aikido, que eu acho que é uma arte maravilhosa, e eu gosto bastante do Aikido, né? Eu acho que agora, com uma visão um pouco mais amadurecida dele, da arte, porque eu já passei por vários processos no Aikido. Eu passei pelo processo de alucinação e alienação do Aikido, tá? Então, você vai passar por vários processos dentro do Aikido, né? E aí você fica um pouco mais preparada para a arte, mas é uma arte muito envolvente. Ela envolve você. Agora, é muito importante estudar arte, e muito importante conhecer outras artes, e muito importante praticar a autonomia, tá? O sensei realmente é um ser humano, ele tem problemas, tá? Todos os senseis que eu conheci eram problemáticos, né? Eram problemáticos, tá? Eles tinham problemas, alguns inclusive de caráter, tá? Estou falando sério, porque eu posso até numerar por que eu estou dizendo isso. Tem fundamentos. Eles tinham problema de caráter, inclusive, tá? Problemas de caráter, de conduta, moral, e fracos, muito fracos, inseguros, mal resolvidos emocionalmente. E você percebe, e um sensei mal resolvido, inseguro, ele se torna até déspota, tá? Muitas vezes, né? Ele é muito inseguro. Quando a pessoa é muito insegura, ela se torna ruim, ela se torna do mal, pela insegurança dela, não porque ela é ruim.
Então, é uma coisa realmente que eu observei e eu conversei, inclusive, com alguns amigos meus do Hapkido, e eles também falaram isso, que realmente, eles dão aula, né? Eles têm conhecimento. Então, não é só no Aikido, isso é, nas artes orientais a gente percebe muito isso, que o praticante de arte marcial, ele é muito carente. Ele é muito carente, ele é frágil, ele é facilmente manipulado, por isso que ele entra, né, quase que num processo de seita, né? E numa dependência emocional muito forte com o sensei, né? E aí, o que acontece? O sensei também tem, né? Ele também tem os problemas dele, porque o sensei de Aikido que eu conheci, com os quais que eu tive contato, eram bem problemáticos, né? Então, você tem que saber separar, né? Aquele é o sensei, você tem respeito, é óbvio, respeito o sensei, mas você tem que separar as coisas e você tem que aprender a, a desenvolver as suas próprias respostas e perguntas sobre as coisas, né? Não ficar perguntando pro sensei, né? Você tem que ter uma visão independente da arte, porque muitas vezes o sensei não sabe sobre a arte que ele pratica, ele não sabe, né? Ele não sabe. Ele sabe a técnica, mas ele muitas vezes não sabe sobre a arte. Então, é isso, gente. Eu fiz o programa curtinho, eu gosto muito de falar da parte psicológica, porque eu acho que a gente aprende, e a parte psicológica também é uma maneira da gente se entender, porque a gente está num lugar e a gente também está, né, fazendo um comportamento que tem a ver com as outras pessoas que estão ali, né? E volto a dizer, o relacionamento entre homens e mulheres, nos dojos de Aikido em que eu estive, praticamente as mulheres são inexistentes, tá? Foi o que eu vi. Elas são inexistentes, são invisíveis. São invisíveis. Porque é uma questão de sobrevivência, né? Eles te tiram. Se uma mulher começar, como eles fazem comigo, eles fazem isso, né? Com uma mulher que começa a falar coisas e apontar coisas, eles tiram você. Eles são muito inseguros. Os aikidokas são muito inseguros, tá? São bem machistas, são bem inseguros. E eles veem uma mulher, né, com opinião, com canal, como uma ameaça, né? Eles veem como uma ameaça. Ela não é uma ameaça, mas eles veem. Então, eles vão tentar destruir, né? Destruir. É claro que isso vai contra a filosofia do Aikido. Por isso que eu tô falando que o que eu vi em dojos não é a filosofia do Aikido e não é o Aikido. É uma deturpação da arte. Porque o ser humano, ele é mal resolvido. E você vai ver isso com muita força e de uma maneira muito transparente nos dojos. Você consegue perceber isso. Todas as pessoas com as quais eu treinei do Aikido eram pessoas com problema. Todas, né? O que vai levar? O que vai levar as pessoas para o mundo marcial? Bom, alguma falta que elas sentem. Como elas são muito carentes, então elas vão buscar talvez uma força, né, ali, vão buscar talvez um acolhimento, um aconchego, uma identidade, né? Razões diversas vão fazer pessoas buscarem as artes marciais, as mulheres por motivos diferentes e os homens por outros motivos. Bom, é isso, gente. Então, próximo programa eu falo de outros assuntos.